Por que santo de casa não faz milagre? Essa é uma pergunta que há décadas, séculos, muitas pessoas fazem. E por que santo de casa não faz milagre? Neste vídeo eu quero te mostrar cientificamente isso e te trazer alguns insights, algumas ideias que podem ajudar você a reverter esse cenário. Na Escola do Sucesso, que é um dos meus treinamentos, tem um módulo chamado Ciência dos Relacionamentos, onde as pessoas entendem estruturadamente sobre comportamento humano, perfis emocionais, energia masculina, energia feminina, como você construir um relacionamento pleno, como fazer uma pessoa viciar em você. Então, no final deste módulo, as pessoas saem entendendo sobre relacionamento de uma forma que elas nunca entenderam antes. E então, uma pessoa participou desse módulo e depois veio uma outra pessoa que era casado com essa pessoa e ele me disse o seguinte: Felipe, o módulo passado foi sobre como tratar melhor o seu cônjuge. E eu disse: não, o módulo passado foi sobre como carregar sua cruz com alegria. Por quê? E ele ficou um pouco assustado, assim, como assim? Eu disse: capaz, tô brincando, sim, o módulo passado foi sobre relacionamento. E ele disse: ah, tá, porque, cara, chegou em casa me tratando muito diferente e deixa eu te explicar. E eu gostaria que talvez você me falasse sobre isso, porque tem alguns comportamentos que aproximadamente há 3 anos eu venho falando para ela como mudar e o que precisa fazer para mudar isso. E não me ouve. E aí ela veio aqui pro treinamento e você falou uma vez, a pessoa foi lá e fez, ela foi lá e fez e tá tendo resultado disso. Só que eu fiquei 3 anos falando sobre isso e não me deu ouvidos. Por que agora em uma vez ela deu ouvidos? E aí eu quero te explicar para você por que santo de casa não faz milagre, assim como eu expliquei para aquela pessoa. Isso tem envolvimento com 3 coisas: energia apropriada ou inapropriada, emoções e o exemplo. O que eu quero que você compreenda é que é amando e não exigindo que você consegue o que você quer em um relacionamento. O diálogo está para os relacionamentos, assim como o ar está para a vida. Na vida, se você não respirar, você morre. Nos relacionamentos, se você não dialogar, o relacionamento morre. Em toda relação, se você fizer durante, tudo que você fez no início não terá fim. Porque aquilo que aconteceu no início foi o que fidelizou o relacionamento, foi o que conectou as pessoas. E com o passar do tempo é muito comum as pessoas mudarem atitudes e comportamentos, o que acaba muitas vezes repelindo, afastando o outro. E o que eu quero que você compreenda agora, no primeiro dos 3 itens que eu falei para você, que é energia inapropriada, muitas pessoas elas tentam resolver aquilo que elas precisam resolver com o outro na base de discussão, atrito, ofensa, raiva, com uma energia inapropriada. O que elas não compreendem por serem analfabetas emocionais, não entenderem de emoções humanas, elas acabam gerando no outro uma liberação de um hormônio chamado cortisol, que o hormônio cortisol equilibrado ele é maravilhoso, mas o cortisol em desequilíbrio pode deixar uma pessoa altamente estressada. E o cérebro humano, basicamente, ele busca se aproximar de tudo que gera prazer e se afastar de tudo que gera dor. Então, quando nós gritamos, discutimos, ofendemos, alteramos o tom de voz com outra pessoa, nós acabamos muitas vezes liberando cortisol naquela pessoa e ela se afasta de nós emocionalmente. Não é que ela se afasta fisicamente, ela se afasta emocionalmente. E isso acaba fazendo com que o outro não te ouça mais. Por quê? Porque nós podemos, ao longo do nosso dia, enfrentar 3 estágios durante um diálogo, uma conversa ou resolver algo durante esse diálogo, que é mecanismo de defesa, neutralidade ou receptividade. E todas as pessoas que geram desconforto emocional em nós, o nosso cérebro, ao pensar nessa pessoa, ao sentir o cheiro dessa pessoa, ao ver essa pessoa, ao conversar com ela, ele acaba entrando em mecanismo de defesa. Logo, essa pessoa vai ouvir para responder e não para entender. Isso tudo porque ao longo do relacionamento é gerado muito atrito. Eu vou citar alguns exemplos para você aqui. Imagine uma empresa onde um líder chega para um colaborador que ele pediu um relatório e a pessoa acabou não fazendo o relatório ou aconteceu algum erro no relatório. Ela chega e diz o seguinte: poxa, cadê o relatório que eu pedi para você? Quantas vezes eu já falei sobre isso?
pode ter certeza que uma semana, 2 semanas depois vai estar sem relatório de novo. Por quê? Porque o cérebro daquele colaborador, daquela pessoa, entrou em mecanismo de defesa em relação àquele outro e automaticamente ele sempre vai buscar se afastar. Porque o cérebro humano, repito para você, ele busca se aproximar do que gera prazer e se afastar do que gera dor. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, em casa, com a família. Alguém está atrasado e o outro está com pressa. Ele olha e diz: vamos, tu está atrasado de novo! Sempre! Pode esperar que nos próximos dias vai estar atrasado de novo, porque o cérebro está ouvindo para responder e não para entender. Imagina um pai que está lá com uma criança que deixou os brinquedos fora do lugar e ele olha para a criança e diz: tu vai arrumar esses brinquedos! Eu não vou arrumar para você, eu não sou teu funcionário, eu não sou teu escravo, eu não sou teu empregado, eu não vou arrumar para você, tu vai arrumar esses brinquedos. Você começa a desenvolver uma criança com mecanismos de bloqueios emocionais. E o que acontece com um analfabeto emocional é que muitos pais analfabetos emocionais, eles fazem o quê? Eles pensam assim: ah, mas eu fui criado desse jeito e deu certo. O que eles não percebem é que esse tipo de padrão fisiológico ou verbal faz com que afete todo o sistema imunológico e emocional daquela pessoa. Isso vai automaticamente fazer com que ele viva menos, vai fazer com que ele seja menos feliz, que ele tenha menos conexão com você. Quando pega, por exemplo, um casal, um relacionamento, o cérebro feminino, ele enxerga mais sentimentos, o cérebro masculino, ele enxerga mais fatos. Isso são questões estruturais. A mulher enxerga mais sentimentos, os homens enxergam mais fatos. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que não entendem de comportamento humano, eles estão lá no sofá e a mulher, se o homem está ali sentado com ela no sofá, mas se ele não está conversando com ela, dando atenção a ela, tendo momentos de afeto com ela, é o mesmo que ele não está ali. Se ele está só olhando para a televisão, olhando para o celular, é o mesmo que ele não estar ali. Isso é o que acontece no cérebro feminino. Já no cérebro masculino, automaticamente, estando ali do lado, é estar ali. É o mesmo que estar ali. O homem, quando está ali naquele momento, ele precisa compreender que a mulher precisa do afeto, da conexão. E a mulher precisa entender que o homem é muito comum ele pensar que somente o estar fisicamente ali é estar juntos. E precisa dialogar e falar sobre suas necessidades. Cuidado com o que você tolera, é você quem está ensinando o outro como tratar você. Então nos relacionamentos algumas vezes acontece o quê? A mulher começa a olhar para o marido e dizer: poxa, mas tu só fica nesse telefone, tu não olha para mim, tu não conversa comigo. E o homem diz: mas eu tô aqui, tu não tá vendo que eu tô aqui contigo? Só que são o quê? Hemisférios diferentes. E aí o santo de casa não faz milagre por fatores de energia inapropriada. Por vezes um gerar no outro um desequilíbrio emocional. Tem um cientista que chama Matthew Lieberman. Os estudos dele mostraram que uma dor física ou uma dor emocional, elas se sobrepõem no cérebro humano. Ou seja, se você sente uma artrite, uma artrose, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, isso é uma dor real. Uma briga, uma discussão, um desentendimento, um medo, um afastamento social é uma dor emocional para o cérebro, é o que as evidências científicas nos mostram. Então você precisa compreender que o cérebro tem funções e quando eu quero fazer com que esse santo de casa faça milagre, eu tenho que interagir de forma positiva com as pessoas, eu tenho que começar a gerar muito mais empatia, mais amor, afeto, carinho, compreensão, tempo de qualidade. Tudo isso vai resgatando o relacionamento. Tudo isso vai fazendo com que a outra pessoa volte a se conectar com você. E isso é fundamental para o santo de casa, repito, voltar a fazer milagre. Então, quando a gente entende que o cérebro se afasta do que gera dor e automaticamente se aproxima do que gera prazer, eu preciso começar a gerar prazer para as pessoas. Imagina que esse material aqui, essa apostila, que é de um outro treinamento de empresas disruptivas, que eu tenho que um programa para empresários. Se isso aqui, imagine que tivesse uma corrente aqui elétrica ligado, certo? E isso aqui estava aqui na minha frente. Imagine que tem eletricidade aqui. Quando eu pegasse na mão, eu ia tomar um choque e eu ia largar rápido por ter tomado um choque. O meu cérebro, a partir de hoje, ele entendeu que isso aqui é igual a dor. Isso é o que acontece quando há muita discussão.
Racionalmente a pessoa ama, racionalmente quer estar junto, quer que tudo dê certo, mas o inconsciente, as áreas límbicas do cérebro que são responsáveis pelos processos emocionais, é o mesmo, ela entende que isso aqui é um choque, que aquela pessoa gera dor, que as palavras daquela pessoa, elas geram dor, e o diálogo, a compreensão, o entendimento, o autoconhecimento é a melhor forma para mudar isso. Então eu falei para você sobre a energia inapropriada e sobre as emoções, e o terceiro fator é o exemplo. Então seja o exemplo daquilo que você quer que as pessoas façam. É muito comum, por exemplo, imagina o seguinte: um líder em uma empresa que age de forma incongruente com aquilo que ele espera com a equipe. A equipe dele vai olhar para ele e inconscientemente vai dizer: líder, suas atitudes e comportamentos falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Eu vou fazer o que você está fazendo e não o que você está dizendo. O mesmo acontece, por exemplo, com o seu filho. Seu filho vai olhar para você e vai dizer: pai, mãe, suas atitudes e comportamentos falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Eu vou fazer o que você está fazendo e não apenas o que você está dizendo. Se você gostou desse conteúdo, de onde veio esse, tem muito mais conteúdo para você, e eu sugiro que você salve, compartilhe com mais pessoas para que essa mensagem vá adiante e que o santo comece a fazer milagre. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.